Olá, bom dia a todos e a todas, queridos e amados alunos. Aqui quem vos fala é o professor Francisco, professor de Geografia. Estamos iniciando mais uma videoaula. Nosso objeto do conhecimento em estudo é Estado, Nação, Território, Governo e País. Desta vez nós vamos falar sobre a proclamação da independência. Essa etapa, gente, da história imperial no Brasil, ele começou com a proclamação da independência por Dom Pedro I, que se tornou, gente, o primeiro imperador do Brasil, ou seja, o primeiro imperador no país. No entanto, Dom Pedro não conseguiu o apoio necessário para o seu projeto, o seu projeto político na época. E temeria perder a coroa em Portugal. Por isso, Dom Pedro I terminou abdicar ou abrir mão do seu trono para o seu filho, que se segue no período regional, onde o governo era administrar por registros. Essa etapa ela foi caracterizada por lutas políticas e revoltas em várias províncias brasileiras, como a gente já viu em aulas anteriores, da forma como era dividido parte do território nacional, que eram as províncias e colônias, etc. E aí, gente, por fim veio o segundo reinado, O segundo reinado teve início quando Dom Pedro II tem sua maioridade antecipada para poder assumir o trono do Brasil. Ou seja, ele ainda não tinha idade suficiente para assumir o trono. Veja bem, ele não tinha idade suficiente ainda para ser o governo daquela época. Por isso, sua idade ela foi antecipada para que ele pudesse assumir esse cargo político. E aí houve uma certa calma nesse momento, politicamente falando, graças à economia, que devido aos lucros trazidos pelo cultivo da lavoura do café, inicia-se uma grande discussão sobre, aí já veio uma outra situação, que sobre a discussão sobre a abolição da escravatura no Brasil, ou seja, era um período em que a maioria das pessoas que trabalham aqui eram escravos vindo do continente africano. E aí já começaram a se discutir isso, sobre essa questão da escravatura no Brasil. Bem, e será a causa digamos assim, da derrota da monarquia na época. E aí já começou o regime republicano, que se instalou no Brasil através de um golpe arquitetado pelo exército brasileiro e pela elite do café. Ou seja, a gente viu que houve um golpe militar. Esse golpe militar, na época, o governo, acho que foi um dos piores governos que a gente já teve, foi na época da ditadura militar, por conta de que as pessoas não poderiam falar nada, ou seja, praticamente só seria concordar, dizer sim ou não. Ninguém poderia discordar do governo da época, porque seriam presos. Muita gente foi presa, muita gente foi morta, muita gente teve que fugir do nosso país para um outro país pedindo asilo. No princípio, a República, gente, não teve toda a aceitação também que eles gostariam de ter pela população. Os menores relevantes, como a Guerra dos Canudos, que foi uma das maiores guerras na época, E o período republicano, gente, vigente até hoje, é marcado pela ruptura da ordem democrática, em ocasião como era Vargas e a sua ditadura militar, como eu falei agora há pouco. Bem, você já deve ter visto
em história, já deve ter estudado mais profundamente sobre a ditadura militar. Se percebe-se que não foi um governo muito bom para nós, né? Para os brasileiros da época. Muita gente, como eu falei anteriormente, foram mortas, presas, escravizadas, né? Maltratada pelo regime. E muitos tiveram que sair até do país com medo de morrer. Espero, gente, ter passado um pouquinho sobre essa questão desse assunto nesse momento. Gostaria de dizer a vocês que se inscrevam em nosso canal lá no YouTube, essa nossa aula vai estar lá. Deixe o seu like ou o seu joinha, né? E assine o sininho para receber as novas notificações. No mais, um abraço a todos, fique com Deus e até a nossa próxima videoaula.